comunidade brasileira. Mais uma semana aqui no Plaza, onde há o Seabra, Restaurante Brasil, Padaria Brasil, Pizzaria. Nós viemos aqui toda semana para trazer uma mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos aqueles que possam dar atenção, possam entender que todos nós, como sem exceção, precisaremos da salvação. Do contrário, nós estamos nos levando a ficar num lugar onde você permanecerá por toda a eternidade em sofrimento. Mas a oportunidade está no mundo. O Evangelho de Jesus Cristo está no mundo para que você possa entregar a sua vida e possa entender que você não é uma pessoa na qual só vive nesse mundo, só os anos que você vive aqui. Não. É muito mais do que isso. E nós hoje vamos trazer uma mensagem de incentivo a iniciar um 2021, entregando a sua vida, analisando tudo o que você viveu até hoje e tudo o que você pode viver com o nosso Senhor Jesus Cristo, servindo a Ele. Vou começar com a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço que o teu Santo Espírito possa agir aqui neste Plaza e as pessoas que venham ouvir esta palavra possam, Senhor, ser tomadas pelo Santo Espírito, incomodadas a meditarem e a entenderem a claridade da tua inteira salvação, do teu presente que tu nos deste, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, toda semana eu venho aqui para deixar esta mensagem para que vocês entendam que todos nós nascemos e morremos e muitos de nós não entendemos o que acontece depois da morte. Vou enfatizar mais uma vez, porque é muito importante que nós entendamos que todos nós, como sem exceção de ninguém, nós fomos criados antes da fundação do mundo. Deus criou a humanidade para que todos nós preenchêssemos a terra com a sua glória. Esta foi a finalidade da criação da humanidade. O mundo não era para existir o pecado nem a morte. No mundo nós deveríamos estar vivendo eternamente assim como Deus havia criado. Ele nos criou com um poder, com autoridade para reinar e governar esta terra de uma certa forma que eu sei que não é ensinado isso nas igrejas, mas quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós entendemos a criação do homem e Deus deu ao homem o poder e a autoridade para governar a terra. E ele nasceu, Deus o fez à sua imagem. Veja bem, Deus é Espírito. Deus não tem, quando criou todos nós, não havia o corpo físico de Deus, porque Ele é Espírito, e Espírito não tem forma. Então, Ele criou o homem para habitar no homem
e criou o homem à sua imagem e semelhança. Veja bem, presta atenção. E ao criar, era suposto nós vivermos neste mundo que foi criado por Ele, sem morte, sem pecado, sem dor, sem nada disso do que nós vivemos hoje. E então, o primeiro homem escolhido dobrou os joelhos para Satanás. E este, por sua vez, trouxe pecado e morte a nossas vidas. E é exatamente por isso que nós nascemos na carne através do homem e a mulher. E este corpo se envelhece e morre. O corpo morre por causa do pecado. E as nossas ações, tudo que aprendemos, tudo que vivemos desde que nascemos, é vinculado com o pecado, é vinculado com a raiz do pecado que veio através de Adão. Todos os sentimentos que você tem, tudo que você faz na sua vida, não foi Deus quem te deu. Isso é a herança do pecado. A questão de você ser uma pessoa que se ira, que mente, que adultera, que busca os desejos da carne, que é centralizado em si, que tudo é você. Isso tudo é herança que veio através do pecado. Mas Deus, como diz lá em João 3,16, nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, Deus nos criou sua imagem, mas aí foi perdido com o pecado, foi desviado, as nossas mentes passaram a ser mentes pobres, mentes concentradas em nós mesmos, e concentradas no nosso eu, no nosso desejo carnal. Mas Deus que nos criou, Ele sabe que Ele criou uma boa obra, Ele fez uma boa obra. E para nos trazer de volta ao plano inicial, ao plano antes do pecado, o que Ele fez? Ele tomou a forma de homem. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, Ele veio a este mundo para cumprir com todas as profecias a respeito da redenção. Redenção é tudo. Redenção quer dizer redimir uma pessoa escrava de um reino e trazer para outro. Então Jesus veio e, como exemplo de um filho obediente, viveu sem pecado, porque ele fez somente a vontade do Pai. E então, ao fazer a vontade do Pai, ele foi o modelo de como deveríamos ser como filhos. Foi exatamente porque ele veio como filho. E ele veio e morreu naquela cruz para tomar sobre si todos os pecados do mundo. Todos. Com exceção de ninguém fora. Sem exceção de ninguém. Todos têm a oportunidade. E então ele ressuscitou no terceiro dia.
para que nós pudéssemos ter vida nele, para que nós pudéssemos receber aquele corpo glorificado da qual ele criou antes da fundação do mundo. Nós vamos despojar deste corpo, desta matéria. E quando despojarmos, nós vamos a um local. E se você, ao deixar essa vida, você deixou essa vida em Cristo Jesus, você irá para um local chamado paraíso, para aguardar o dia da primeira ressurreição, aonde é a ressurreição do povo de Deus, que vão receber o corpo glorificado, que foi como havia sido criado desde o início da fundação do mundo. E aí não haverá mais morte, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá nada disso que nós temos hoje neste mundo. A intenção, o propósito de Jesus Cristo é trazer de volta o que foi criado antes do pecado. Veja bem, quero que você entenda isso. Que o propósito de Jesus Cristo é te trazer de volta para o reino de Deus, a casa do Pai, o Criador, para que se inicie novamente o período da qual era suposto ter acontecido há mais de 6.000 anos atrás. Então, Jesus veio, venceu o pecado, venceu a morte. E ao você entender isso, que você foi criado para viver uma vida sem pecado, uma vida que é reservada para viver na presença de Deus. Eu não falo na presença de Deus somente do sentir, mas eu falo da presença de Deus. Quando você deixar esta vida, você irá habitar na casa de Deus, na cidade celestial construída para todos aqueles que aceitaram este propósito. E Deus, eu sei que Ele se entristece daqueles que não quer o buscar, que não quer, que só quer viver a sua vida da maneira que você quer. Entenda, a sua vida não é sua. A sua vida foi comprada por um sangue, foi comprada por um alto preço. Queira você tenha aceitado Jesus Cristo ou não, o preço foi pago. Agora, se você entender que você é uma criatura da qual é dividida em corpo, alma e espírito, e quando você deixa esta vida, o corpo que deveria ter sido eterno, mas por causa do pecado passou a envelhecer-se e morrer-se, este corpo volta para a terra, e o espírito que Deus colocou neste corpo para que desse vida a ele, volta para Deus que o concedeu. Mas a terceira coisa que é a alma é você, é eu, é tudo que você conheceu, é tudo que você sente, é tudo que você pensa. Esta é a alma. A alma é o todo que Deus criou, o homem em si. O homem em si é a alma. Mas esta alma, ela vive para sempre. Então, quando você deixa esta vida, que seu corpo volta para a terra e seu espírito volta para Deus, a sua alma, ela vai para um lugar aonde é dependente do que você escolheu. Veja bem, só existe 2 lugares pela qual você vai. Se você está em Cristo Jesus, você vai para o paraíso, que é um lugar de espera que vai aguardar o dia
da primeira ressurreição, que é a ressurreição do povo de Deus. Quando diz povo de Deus, são aqueles que se humilharam e entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E o outro lugar é o lugar de tormento. O lugar de tormento é reservado para todos aqueles que não quiseram saber de Deus, que não quiseram saber de Cristo. E então eles deixando esse corpo, não há mais oportunidade para a salvação. Entende? Então, nós estamos aqui hoje, pois não, amigo? Nós estamos aqui hoje trazendo a mensagem para que você entenda que o nosso Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, Ele está te buscando. A palavra diz que Ele te atrai primeiro, porque Ele te amou primeiro. E Ele te atrai primeiro através da palavra. A palavra, a tua fé virá pela palavra. A Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você entende que você foi criado por Deus, que você foi criado para viver eternamente num corpo que não envelheceria, não haveria pecado nem nada disso, mas por causa do pecado nós nascemos corrompidos, e Jesus veio reconciliar todas essas coisas. Ele na cruz, Ele reconciliou todo o homem. E quando ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele nos deu vida. E então somos justificados em nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Então, irmãos, não pense que a sua vida se limita só em 40, 60, 80 anos aqui. O seu propósito é de que, porque está aqui, agora você tem o propósito de entender essas verdades, da qual te levará à presença de Deus, a verdadeira presença, aonde você estará com Ele, estará com nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não tomar uma atitude, não der um passo à frente, amanhã pode ser tarde demais. Porque nossa vida é como um vento. Ela vai, ela vem e logo vai. Você não sabe o amanhã. Se você deixar essa vida sem Jesus Cristo, infelizmente não haverá mais outra chance para a salvação. A salvação é em vida. Então, eu quero continuar com a Escritura. Quero dizer que existe somente um nome debaixo do céu pela qual o homem pode ser salvo, ou seja, possa voltar à casa do Pai. E este nome é Jesus Cristo, de acordo com Atos 4, versículo 12. E então, a Escritura diz também que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai para casa se não for através dele. Eu quero ler uma Escritura lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, para que nós entendamos ainda um pouco mais profundamente o que estamos falando aqui. A salvação está presente e eu estou querendo convidar a todos a iniciar este novo ano de 2021 buscando o Senhor, porque Ele está com os braços abertos, buscando os filhos, aqueles que querem viver com Ele. Infelizmente nem todos irão querer, mas porque estão vendo as suas vidas somente como esta aqui,
não fazem ideia do que vai acontecer depois que eles deixarem esta vida. E queira você ou não, mesmo que você não acredite em nada disso, queira você ou não, você verá coisas acontecerem. Você deixando esta vida, você comparecerá em frente ao grande juiz, no tribunal branco, no grande tribunal, para que seja julgado e enviado para o inferno eterno. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo acordarão, se levantarão com Ele, receberão o corpo glorificado e viverão com Ele para toda a eternidade. E esse é o propósito de Deus antes da fundação do mundo, antes do pecado. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, nós lemos: está dizendo assim: o plano de Deus, veja bem, o plano de Deus é fazer com que todo o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. O plano de Deus é que quando você aceita Jesus Cristo, você agora recebe o Espírito Santo. Ele vem habitar em você. O Espírito Santo, de acordo com a palavra, é o selo da promessa. O selo da promessa que Deus fez a Abraão. E quando você tem o Espírito Santo habitando em você, isso quer dizer que você agora é a imagem de Deus na terra. Você tem Cristo habitando em você. Você, na realidade, passa a não viver mais a vida do mundo, porque a Escritura diz que quando você aceita Jesus Cristo, você é tirado do mundo e trazido para o reino dele. E agora você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ser adotado filho ou filha de Deus. Se você não tem Cristo, você não é filho nem filha de Deus. Você é uma criatura que está morta, dependente, vivendo sob o domínio do príncipe das trevas, da qual governa este mundo. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, e por isso Ele sofreu toda a sua vida na forma de homem, sem nenhum pecado. Ele foi até a cruz, quando nós é que merecíamos estar na cruz. Ele disse: não, eu tomo sobre mim o teu pecado e você vai livre. E agora você, através de Jesus Cristo, você é livre do pecado e da morte, porque Ele ressuscitou no terceiro dia, te dando vida. Agora você, a única coisa que precisa, quando aceita Jesus Cristo,
é viver esta vida nova. Ele te ensina que você será guiado pelo Espírito Santo dele, que você deve renunciar às suas vontades, os seus costumes que veio com o mundo. Essa é a porção, esse é o segredo. Quando você aceita Jesus Cristo, você deve se dispor de todos os costumes terrenos para viver os costumes de Deus, que foram os que foram criados para você antes da fundação do mundo, mas que por causa do pecado você cresceu e foi influenciado por os costumes do reino das trevas, e agora a sua vida é uma vida mesquinha, uma vida egoísta, uma vida que vocês muitos se acham bons, mas na realidade, se você olhar para dentro de si, você vai ver o quanto, não você, nós todos, somos pobres em nossos pensamentos e ações. Mas somente através de Jesus Cristo você pode ser liberto disso. Então vem paz, vem alegria fazer parte da sua vida. Você agora tem esperança. Você agora passa a ter uma verdadeira esperança. E isso é que te faz entender a realidade da salvação. O Senhor nos ensina na sua palavra que nós passamos a ser santos, passamos a ser separados, e pede-nos que possamos perseverar até o dia em que Ele recolherá todo o seu povo, e ali nós, deste corpo, seremos tirados dele e receberemos um corpo novo. E então viveremos com Ele para toda a eternidade. Ele está te chamando. Ele nos usa aqui. Ele usa aqueles que o aceitaram para trazer a sua palavra como meio de te mostrar que Ele te ama, que Ele está te atraindo, que Ele te quer, que Ele deseja que você volte para casa. E não leve isso na brincadeira, porque é real. Nós estamos próximos de um grande evento que vai acontecer, que tem sido profetizado na palavra, que é a grande tribulação. É o momento em que acontecerá uma limpeza na terra, e todos aqueles que estiveram em Cristo serão separados, e todos aqueles que negaram serão condenados. Então, senhores, as nossas vidas dependem de você entender que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso caminho, a nossa porta de volta a casa. Não sejam os filhos pródigos, mas sim os filhos obedientes. Ele está com os seus braços abertos te aguardando. O seu reino foi feito para todos nós, mas lá não habita pecado. E para você entender como se livrar do pecado, como você entender como ter poder para não pecar, é só através de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que te capacita. E você só pode ter o Espírito Santo aceitando Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Nós estamos a poucos dias do final do ano. Faça uma meta. Salve você e sua casa. Seja o primeiro. Entregue sua vida a Jesus. Conheça o seu plano de salvação. Se você tiver alguma pergunta, vem aqui. Eu te respondo. Se você precisa de uma Bíblia, eu te dou uma. Eu tenho aqui. Se você tem alguma doença, alguma dor, eu oro para que você seja curado. Senhores, isso não é brincadeira, isso é sério. Eu quero que vocês, aqui no Plaza do Seabras, em Pompano Beach, Flórida, vão continuar recebendo, na medida que Deus me der força e saúde e entendimento. Eu estarei aqui todas as semanas para trazer a mensagem de salvação. Ele está com seus braços abertos. Ele te chama. Não negue a Ele, porque Ele diz que aquele que o negar já foi condenado. Ele te ama, e é por isso que Ele deu a sua vida, a vida dele no seu lugar, para que você não fosse condenado, para que você tivesse a oportunidade de voltar à casa do Pai. E eu deixo isso aqui, no nome dele que é sagrado, que é magnífico, que é soberano, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido como Yeshua HaMashiach no hebraico. Ele é o nosso Senhor, o Salvador do mundo. Ele foi o maior acontecimento na história da humanidade até hoje. Ele dividiu o tempo em dois. E Ele nos dá muitos sinais da sua veracidade, da sua realidade. E uma dessas está aqui, de frente de vocês, trazendo a verdade do Evangelho. Entregue sua vida a Cristo. Negue-se a si mesmo. Siga-o e você conhecerá a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E isso eu deixo no nome de Jesus Cristo. Amém. Ô meu irmão, como é que você tá? A paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Seu nome? Daniel, meu nome é Roberto, evangelista Roberto. Você tem alguma pergunta? Eu sou evangélico mesmo. Amém, amém. Você vai aonde? Eu sou adventista. Você é adventista? Ok. Eu só cheguei aqui sexta-feira, né? Nem sei o que é ele aqui. Ok. Eu vim passar só a Você mora onde? Ah, você mora em Boston? Eu tô correndo frio. Eu não sou de nenhuma denominação, eu acho que isso começa depois do mesmo. A gente vê tantas denominações, com tantas verdades que não são verdades, coisas diferentes uma da outra, e Deus nunca mostrou na sua palavra que existiria diferentes verdades. É só uma verdade. Então, Deus nos ensina que nós devemos estudar nós mesmos a palavra, porque o próprio Espírito Santo é o nosso mestre, é o nosso professor. Através dele nós passamos a entender isso. E eu tenho isso como testemunho, porque eu entreguei minha vida 7 anos atrás. E desde lá eu estudo a palavra todos os dias. E isso
cada vez mais tem aberto os meus olhos. E como eu fiz essa promessa lá no início, porque eu vim de uma heresia, eu vim de uma igreja chamada Igreja Mormon, então eu, quando fui convertido, eu estava no início de um estudo, né, bíblico, eu entrei no seminário e dentro desse seminário eu fui convertido ali, eu comecei realmente a entender, né, foi até numa aula das 7 dispensações da igreja, isso foi lindo. Então, desde ali eu prometi a mim mesmo, não quero me envolver com nada de denominação. Então, quando as pessoas vêm com alguma pergunta, a primeira coisa que eu quero é frisar isso, porque existe a questão da denominação que leva as pessoas a terem um pensamento porque elas aprenderam daquela denominação, da filosofia que eles levantaram naquela denominação, entendeu? E não existe filosofias diferentes se a verdade é uma só, se o Deus é um só, se o Espírito é um só. Então, eu, na realidade, tenho regozijado, minha alma tem se regozijado em ter aprendido direto da palavra, entendeu? Eu ouço, eu estudo, eu me envolvo todos os dias, tanto com o estudo da palavra, quanto ouvir diferentes pregadores para me analisar e ver o que está acontecendo no mundo da Igreja de Deus, né? Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. É aquela coisa, você ouve, aí porque você ama tanto aquela pessoa e aquela pessoa está num nível de liderança alta, você coloca uma coroa nessa pessoa, vamos dizer assim, aí você, não, ele falou, ele conhece a palavra, isso é a verdade. Não faça nunca isso. Eu aprendi a fazer exatamente na Bíblia. Se eu ouço uma pessoa e vi que a pessoa tem muitas coisas novas, eu reouço novamente, tomo nota e vou na Bíblia. E estudando. E com isso, graças a Deus, veio muito clareou a mente. E na realidade é simples. Mas o que o irmão está fazendo é o que nós devemos fazer mesmo. Temos que fazer todos nós. Isso não é uma escolha, é uma ordem de Deus. Entendeu? Vá e faça discípulos, e os sinais te seguirão, e você colocará as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados no nome de Jesus Cristo. Então, isso tudo é muito. Quando você entende que você é um filho de Deus, imagina, nós somos filho do Criador. Ele criou tudo. Ontem mesmo, antes de ontem, eu estava vendo no YouTube. Eu sentei lá e depois mexendo lá, que eu gosto de ouvir muitas pregações no YouTube. Então eu estava vendo a NASA tem as câmeras de cima da estação espacial, mostrando a Terra, né? Eu falei, nossa, minha esposa. Falei pra minha esposa, nossa, olha só. Deus criou esse planeta, olha o tamanho, olha os outros que foram maiores. Mas Ele criou nós, essas formiguinhas, como coroa da criação, como semelhança dEle, como imagem dEle. Entendeu? Então, eu fico assim, caramba, e Ele conhece nós, cada um pelo nome, entendeu? Então, Ele não consegue, mas, sabe? Então, quando eu estudando, eu fico muito empolgado, porque você passa a entender que nós estamos vivendo nesse mundo porque nós deveríamos realmente nascer no momento em que nascemos. Isso foi designado pelo Deus. Mas o mundo não era para existir o pecado nem a morte. Quando Deus nos criou, toda a humanidade, Ele nos criou para que nós pudéssemos preencher a terra com a sua glória, viver eternamente, sem pecado, sem morte, sem dor, sem nada. E por causa do primeiro homem, que dobrou os joelhos para Satanás, o pecado veio. E o pecado vindo veio a morte, que é o salário do pecado. Então, nós agora passamos, Deus criou para que nós nascêssemos em certas épocas deste mundo, mas agora nós nascemos no mundo que Ele criou, mas no pecado.
por causa do Adão. Aí, o maravilhoso de tudo é que ele, conhecendo o que ele criou, ele não nos vê como os que nasceram no pecado, ele nos vê como aqueles que ele criou antes do pecado, que eram bons, porque tudo que ele cria é bom. Então ele nos viu lá e por amor a nós, por amor àquilo que ele criou, ele falou: não, agora eu tenho que ir lá embaixo, agora eu tenho que tomar a forma de homem, agora eu tenho que ser modelo para eles de um filho obediente. E ele veio, e em Jesus Cristo, o Messias que havia sido profetizado centenas de anos antes que ele nasceria, e todos os rituais apontavam para aquele momento, ele próprio renunciou tudo do seu reino, deixou tudo, falou: não, eu vou viver no meio dele sem pecado, como filho obediente, para que eles entendam o que é um filho obediente e me sigam. Você entendeu? E nossa, isso me fascina, porque ele veio para ser servo e ele ficou sem pecado, e na cruz, porque o pecado é algo que é de uma dimensão tanto espiritual como material, porque você vê que tem duas transações, é a transação da morte na cruz, porque ele, como sem pecado, ele não poderia morrer. Já bem, sem pecado, ele não poderia morrer, porque o que faz que a gente morrer é o pecado. Ele não poderia morrer. Então, por isso que ele diz na palavra: eu sou o único que posso tomar a vida, dar a vida e torná-la tomá-la. Ele deu a vida no momento em que ele abriu a boca: Pai, recebe o meu espírito, não é porque aquilo é um momento profundo de que, se ele não tivesse falado aquilo, ele estaria vivo. Ele não ia, mesmo que ele apanhasse, ficasse desfigurado, ele não morreria. Ele é a vida. Você pegou, entendeu? Então, quando ele falou: Pai, recebe o meu espírito, aí todo o pecado na carne, não nele, ele não foi, ele se tornou maldito, mas por nós. Mas ele não tinha o pecado, o pecado foi na carne, como a palavra diz. Então ele venceu o pecado, e depois daquilo ele foi e ministrou para os espíritos em prisão, para mostrar quem ele era. Os dois estavam do lado e um do outro, um foi para o paraíso e o outro foi para o lugar de tormento, certo? Para ser testemunha de que Cristo é o Cristo. Veja bem, você entendeu? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles estavam no mundo dos mortos. Você entendeu? Então, quando Cristo desceu, que pregou aos que já tinham passado desta vida, ele foi lá pregar quem ele era. E então aquele que estava no lugar de tormento, é ele. E aquele que estava no paraíso, é ele que falou comigo que eu estaria hoje comigo aqui. Você entendeu? E no terceiro dia ele fez a segunda transação. Ressuscitou para nos dar vida, para que nós recebêssemos o mesmo corpo, como ele promete na palavra, que ele disse que o mesmo corpo dele nós receberíamos. É o mesmo corpo que ele nos criou para ter antes do pecado. É, você vê, eu estudo em casa todo dia. Eu estudo todo dia. Vem hoje à tarde. Eu vou numa igreja, eu prego, porque congregar é importante, porque nós devemos edificar um ao outro, é uma verdade.
como eu te falei, não tem a ver com denominação. Inclusive, a igreja que eu vou, o pai e o filho, eles cresceram como pentecostais, como Assembleia de Deus. Mas o filho, quando abriu a igreja, ele não quis. Esse filho abriu a igreja sem denominação. Você entendeu? Então se prega o evangelho da salvação. O evangelho, entendeu? Nós estamos... Não salva ninguém, eu falo. Por isso é que eu te frisei. Quando você falou que era adventista, falou assim, porque existem pessoas que se sentem ofendidas. Mas quando as pessoas se sentem ofendidas por ouvir uma verdade que não está dentro do parâmetro daquela denominação, seja ela adventista, seja ela a testemunha de Jeová, seja ela mormon, seja ela o que for, que se chamam cristãos, quando vai diferente, eles se doem. Por que essas pessoas se doem? Quando eles se doem, eu já sei que eles não estão estudando a palavra, mas sim ouvindo do líder e acreditando somente no líder. Amém, mas tem que ter. Tem que ter. Eu ia cair no buraco se eu tivesse continuado. Porque não seria isso. Se eu tivesse morrido como um mormon, eu teria ido para o lado do lugar de tormento. Porque só existe uma maneira, só um caminho de salvação. Cristo é você viver. E não tem a ver com você conhecer a palavra. O conhecer a palavra é para te libertar. E a verdade nos libertará. Entendeu? O mais importante, junto com a verdade, é o relacionamento com Cristo. Se você não tiver o relacionamento, se você não entender que você é Cristo, Cristo falou, lá em Mateus 16, aquele que quiser me seguir tem que fazer uma coisa: negar-se a si mesmo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: eu vim para todos, mas aqueles que vivem em mim, que não vivam mais para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Então, temos que entender essa profundidade, que quando nós aceitamos Cristo, nós não vivemos mais para nós mesmos. Porque nós temos é a herança que a gente ganhou do mundo. Os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, os nossos debates, nossa coisa, isso tudo foi o mundo que ensinou. Não foi dado por Deus. O que é dado por Deus é amor. A gente tem que ser o amor de Deus. Deus nos diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, sejam meus imitadores como filhos amados. É o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Somos imitadores de Deus como filhos amados. Você falou filho, mas mais nós também. Exato, você falou tudo. Então, muitos evangélicos, inclusive dentro da minha própria congregação, não fazem isso. Não entenderam essa coisa aí. Mas nós congregamos para edificar um ao outro é através de pregações, é através de mensagens que as pessoas, que o Espírito Santo vai convencer. Porque não é um trabalho meu. O trabalho meu é de conhecer a verdade, de ensinar a verdade e viver a verdade. Você entendeu? Então é maravilhoso. Todo isso que eu falei é muito maravilhoso. Tem que vir em torno de Cristo. E acredite, esse ano foi o que aconteceu. O Senhor me mostrou isso. Seja forte todo dia para ser a minha imagem. Para ser muito. Esse ano aconteceu isso. Eu tenho 7 anos de convertido. A gente sabe que é de glória em glória. Entendeu? Todo dia a gente vai se tornando mais como Cristo. Vai crescendo na graça. E a graça é o único poder que você tem para ser transformado. Entendeu? No nome de Jesus Cristo. Então, esse ano foi uma experiência, porque eu gosto de colocar, de fazer teste. Entendeu?
Entendeu? Então, eu quando acordo de manhã, eu acordo para poder representar Deus. Então eu já não me preocupo mais com o pecado nem com Satanás. Não tem tempo. Estava ali, ó, mas Não é coroa para mim, não é nada para mim, honra para mim, não. É para Ele. Todos nós todos nós, isso. que é o que Cristo quer, especialmente nessa pandemia agora, aonde igrejas fecharam, aonde eles correram para a mídia, entendeu? Os pastores e tal. Mas mídia, quem está no mundo, eles buscam a mídia dos seus próprios desejos, eles não buscam mídia para ver pregação. Então, para atingir o povo que não busca pregações na mídia, que são os que não conheceram Cristo, devemos ir para a rua. Entendeu? Deixa eu tirar meu telefone, eu quero. Meu irmão tá ali, meu irmão. Ah, é? Bom, então você vai. Não, claro, eu vou te dar um cartão se você quiser dar um pulo lá na igreja hoje, será um prazer. Em português. Lá, é 561. 61. Você colocou um ali. 3976. Isso, Roberto, a evangelista Roberto Rocha. Peraí, vamos, antes de você dar o toque, Daniel saiu das covas dos leões aqui, não, conheci ele agora, mais uns que foram salvos, foi salvo pelo Senhor Jesus. Eu estou convidando ele hoje para ir aí aí isso aqui vai para todo mundo, a gente sempre coloca, entendeu? Deixa eu só desligar que você pode dar uma ligadinha.